Glória a Deus, Pastor Max, mais uma vez seja bem-vindo, né? Pastor Max tem se tornado um amigo, tem caminhado com a gente, esteve aqui no evento de homens, né? E foi uma bênção. Já preguei lá na igreja dele, agora pela segunda vez ele está aqui vindo servir a gente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela vida do Pastor Max. Pai, oramos, Senhor Deus, para que o Senhor continue abençoando ele, abençoando a igreja que ele lidera. Pai, te pedimos em nome de Jesus, cuida, Senhor Deus, da família dele, da esposa, dos filhos. Cuida, Senhor Deus, dos negócios do Pastor Max. Pai, nós declaramos a bênção, a graça, o amor e o favor do Senhor sobre essa casa, sobre essa família. Te pedimos em nome de Jesus, abre portas, Senhor, para a pregação do Evangelho através da vida dele. Pai, te pedimos em nome de Jesus, usa, Senhor Deus, o Pastor Max, aonde ele estiver, do jeito que o Senhor quiser. Nós oramos, Senhor Deus, abençoando a vida dele, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Meus irmãos queridos, é com alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos amados, que alegria estar com vocês aqui. Pela segunda vez na igreja, mas pela primeira vez com a igreja aberta, né, para todos, né? Como o pastor Flávio disse, a última vez que eu estive aqui foi no evento de homens, e eu tive o privilégio de pregar para os homens dessa igreja e também de algumas outras igrejas. Eu quero louvar a Deus pela essa igreja tão aconchegante, tão acolhedora. Eu digo a vocês, irmãos, que olha, é um carinho muito grande, tá? Estar aqui, prazer imenso. Vocês são muito receptivos, amáveis. E é claro, irmãos, a igreja, ela sempre é a cara do pastor, e o pastor Flávio é muito querido. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, a pastora Sayonara. É a segunda pastora que eu conheço com esse nome, tá? Glória a Deus, Sayonara. Eu quero louvar a Deus pela amizade que Deus tem criado, né, entre mim e o pastor Flávio e a sua casa. Tem um amigo aqui também, o pastor Renato, que é um camarada simpático, cheio de Deus. A sua esposa, a pastora também. Deus abençoe. E cumprimentando esses líderes, eu cumprimento a todos os irmãos, tá? Não posso deixar de fazer a menção aqui também do meu amigo Carmelo, que é esse gringo mais chegado, irmão. Deus abençoe. Tá me devendo a pizza, tá, meu filho? Tô esperando, tá? Marca na agenda aí. Tá me devendo. A sua também, pastor Renato? Então pronto. Nós quatro, então. Tá bom? Deus abençoe, Carmelo. Glória a Deus. Eu tenho aqui, irmãos. Ninguém falou mais nada, então é só nós. Só nós três, então tá bom. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Heber, que é um membro da nossa igreja. Eu vi ali o Juninho lá atrás, com a Vitória, que são membros da nossa igreja também. Deus abençoe vocês, tá, irmãos? Eu estou muito feliz por participar dessa conferência, tá? Quando eu cheguei aqui, o pastor Flávio brincou comigo. Ele falou assim: pastor Max, a igreja não pode reclamar de nada. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou assim: eu trouxe um presbiteriano, agora o senhor é um assembleano e amanhã um batista vai pregar. Então, ou seja, é um sanduíche completo. Falei, glória a Deus, né? Ninguém vai sair daqui com fome, irmão. Aqueles que gostam de uma mensagem, irmãos, bem centrada, irmãos, já ouviu. Aqueles que gostam daquela mensagem um pouco mais fervorosa, vai ouvir daqui a pouco, né? E amanhã, irmão, quem quiser ouvir a sabedoria, aí vocês não deixem de vir amanhã, tá bom, irmãos? Eu tô que nem João Batista, tá? Eu só tô abrindo um caminho, porque o que vem amanhã, irmãos, é mais poderoso do que eu, tá bom? Glória a Deus, que Deus abençoe, tá? Tá vendo, pastor Renato? Tem que abrir a porta e deixar, né, o jabazinho aí, né? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que vocês estão vivendo dias maravilhosos, né? Começando por ontem, sobre essa conferência tão importante que vocês escolheram. Acredito eu que nasceu no coração de Deus a temática desse ano para vocês. E uma igreja, irmãos, que ora é uma igreja que vence. Uma igreja que ora é uma igreja que rompe. E eu não tenho dúvida, irmãos, que até o reino, ela não permanecerá nessa geografia. Ela vai avançar um pouco mais em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Pode levantar as mãos e dizer glória a Deus. Então vamos lá, já vai acostumando com o pastor assembleano, que é toda hora isso, levanta a mão, dá glória, vamos lá, pula, salta, tá bom? Vamos lá, até 9h30, vocês vão fazer muita ginástica aqui, tá bom, queridos? Amados, me foi proposto nessa noite o tema, irmãos, sobre a oração como ataque. E eu orei ao Senhor por esse tema e eu quero, junto com vocês, irmãos, então compartilhar uma palavra que está no meu coração. Você mesmo assentado vai abrir a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo de número 3 e 4 será a leitura da nossa meditação da noite de hoje, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 e versículo 4. Enquanto você localiza,
Eu quero também aqui, irmãos, deixar um abraço da minha esposa para toda a amada igreja. Nós temos um pequeno delivery em casa, então enquanto eu estou fazendo a obra, ela está trabalhando, tá bom? Alguém tem que trabalhar naquela casa, né, irmão? Então ela está trabalhando e eu estou fazendo a obra de Deus. Irmão, se ela ver esse negócio aqui, ela vai ficar brava comigo, tá? Mas tudo bem. Eu deixo um abraço, irmãos, dela para a igreja e os meus 3 filhos, a Samela, o Pedro e o João. Se eles viessem, irmãos, não ia ter nem culto, porque eles são fogo na roupa, tá bom? Mas vamos lá, pentecostal mesmo, tá? É filho de pastor assembleiano. Vamos lá, queridos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu vou repetir, irmãos, mais uma vez. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Queridos, antes que nós venhamos adentrar ao texto que nós lemos, primeiramente eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas ideias sobre oração. Até porque, se nós estamos em uma conferência de oração, precisamos definir, irmãos, o que nós chamamos, ao pé da letra, o que é oração. A oração, irmãos, eu costumo dizer na igreja que eu sirvo, que é a Igreja Assembleia de Deus, da Renúncia, eu costumo dizer que a oração é o veículo que Deus nos deu para nos chegarmos a Ele. Quem ora é quem quer se relacionar com Deus. Quem ora é quem quer ter comunhão com Deus. Então a oração, irmãos, nada mais é do que falar com Deus e viver uma vida íntima com o Senhor. É claro que quando vocês levantam essa conferência nessa temática, vocês estão gritando com um clamor profético que a igreja precisa orar. O povo de Deus precisa orar. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, já foi mencionado aqui na hora do louvor, orai sem cessar. Há quem diga que é um dos menores versículos da Bíblia, todavia é um dos mais poderosos. Orai sem cessar. Tiago, na sua epístola, ele disse, irmãos, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. E o meio de nós nos achegarmos a Deus é a oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que questionam, que se sente distante de Deus, e quando você pergunta como anda a sua vida de oração, e a pessoa, irmãos, ela vai dizer que ela não consegue orar, ou ela desanima de orar. Alguns chegam a dizer para mim assim, pastor, eu não tenho vontade de orar. E eu respondo, ore mesmo sem vontade. Faça que nem Ana, se for possível. Dobre os joelhos e só gesticule a boca, ainda que não haja palavras. O Senhor conhece, Ele sabe o que está no seu coração e a tua necessidade. Então a oração nada mais é do que você se relacionar com Deus. Agora, existe o que nós chamamos, irmãos, de o propósito primário da oração. E qual é o propósito primário da oração, pastor? O propósito primário da oração é viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando você ora, a sua prioridade deve ser, irmãos, se aproximar de Deus e ter relacionamento com Ele. Quando você lê o livro de 1 Samuel, lá no seu capítulo 3, o Senhor chama Samuel pelo nome e a Bíblia fala que Samuel não conhecia o Senhor. E como é que alguém pode servir ao Senhor sem conhecê-lo? A palavra conhecer ali quer dizer não se relacionava com Deus ainda. Então, se tem uma coisa que o Senhor espera de nós é um relacionamento. No entanto, que quando ele introduziu o povo na terra prometida, e antes disso, ao período do deserto, ele fez com que o povo, irmãos, o servisse diante do tabernáculo, porque o tabernáculo nada mais era do que uma presença física de Deus no meio do seu povo para um relacionamento. Deus, ele quer se relacionar. Quando você se pergunta qual é o propósito primário da tua oração, lembre, você dobra os teus joelhos para se relacionar com Deus. Agora, o propósito secundário da oração é tudo quanto depois vem do que se relacionar com Deus. O pedido, as intercessões, as petições e como também, por exemplo, irmãos, o fortalecimento espiritual. Quem ora depois de se, irmãos, orar, se relacionar com Deus, a oração no seu propósito secundário, orando para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor dê a autoridade, ele está sim também cumprindo um papel da oração. O apóstolo Paulo disse, irmãos, lá no capítulo 6 de Efésios, que existe, irmãos, orando com todo tipo de oração. Paulo fala orando sobre todas as orações, e quando ele fala todas, alguns tipos de oração.
Tem oração por intercessão, tem oração, irmãos, como clamor, que é aquele que você está talvez em desespero. Tem aquela oração, irmãos, por adoração, que é uma das orações que eu considero mais poderosas que nós temos, é orar adorando. Como disse Valnice Milhomes, a oração, irmãos, pela palavra, aquele que ora sobre a palavra, ora, irmãos, dentro da palavra. Eu entendo, irmãos, que dentre essas orações, a oração também que é tão poderosa, da qual nós cremos, é a oração, irmãos, como ataque, a oração para a guerra, a oração para a batalha. Se talvez você, irmãos, ainda não entendeu, você precisa entender. A sua vida cotidiana, diariamente, irmãos, é travada uma batalha. O apóstolo Paulo, ele faz muitas alusões a respeito da nossa vida espiritual e ele sempre vai nos mostrar que nós somos soldados e, irmãos, estamos em uma guerra e há um general que coordena a nossa vida e ele é o Senhor. O apóstolo Paulo disse, irmãos, a Timóteo, aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar a quem o alistou para a boa obra. Então Paulo fala que nós somos soldados, estamos em guerra, vivemos um alistamento e estamos aqui para agradar ao Senhor. Agora, se nós somos soldados e nós estamos em guerra, qual é a arma que nós utilizamos? Por exemplo, está diante de nós agora um cenário de guerra no estado do Rio de Janeiro. E eu vi agora, irmãos, na parte da tarde, um vídeo de uma policial feminina dizendo, irmãos, para um grupo de políticos que se eles quiserem tentar combater o crime, irmãos, com rosas ou talvez com panfletos, eles não vão conseguir, porque essa não é a arma da milícia deles. E ela dizia, a arma da nossa milícia são fuzis, são armas de grosso calibre, e enfim. É claro que ela estava, irmãos, usando de ironia. Todavia, irmãos, assim como aquela policial feminina falou, é assim também para a igreja. A igreja precisa de uma arma para combater o mundo espiritual. O apóstolo Paulo faz uma relação, irmãos, em Efésios 6, sobre algumas armaduras. Mas quando se fala de arma, Paulo está dizendo algo para nós atacar, algo para nós avançar. A igreja, ela avança, irmãos, com armas espirituais. Dentre elas, Paulo fala, irmãos, em Efésios 6, a partir, irmãos, do versículo, salvo engano, versículo, irmãos, 17 e 18, se puder projetar para mim, por favor. Efésios 6, versículo 17 e versículo 18, Paulo, irmãos, ele vai falando sobre, terminando sobre o capacete e sobre a espada. Há quem diga que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. Só que se você analisar o versículo 18, Paulo, ele não aponta de uma forma direta, mas de uma forma implícita, ele deixa no texto de que a oração também é uma arma. Olha o que ele diz no versículo 18, por gentileza. O versículo 18 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então Paulo está dizendo que a nossa arma de combate ao reino das trevas, ao mundo espiritual, além da palavra, é a oração. E se tem uma coisa que nós não podemos separar, é a palavra e a oração. Há quem diga que os crentes pentecostais são aqueles, irmãos, que talvez oram muito e deixam a palavra de lado. Há quem diga que os crentes mais tradicionais são aqueles, irmãos, que, leem muito a Bíblia e oram pouco. Mas Paulo está dizendo que se nós queremos combater no mundo espiritual, essas duas armas, elas têm que andar juntas. Oração e palavra. Palavra e oração. Existem algumas coisas na Bíblia que não se podem separar e não se podem também unir. Jesus Cristo, irmãos, disse que aquilo que Deus une, um homem não separa. É claro que é o contexto, nós utilizamos muito, nós pastores, utilizamos muito para o casamento. Mas, todavia, irmãos, esse contexto não funciona só para o casamento. Jesus está dizendo que qualquer coisa que Deus uniu, ninguém pode separar. O que é que Deus uniu, pastor? Deus uniu, irmãos, a oração e a palavra. E não se pode separar. Um crente que ora muito e não tem a palavra, ele se torna talvez, irmãos, um crente um pouco histérico. Ele vai apenas esperar, irmãos, atos proféticos, coisas espirituais, no que tange, irmãos, a visão, no que tange, irmãos, as sonhos e revelações, e ele acaba deixando de conhecer, irmãos, também as escrituras. Aquele, irmãos, que só lê a Bíblia e não ora, é claro que ele vai sim se robustecer espiritualmente como um alimento da palavra, mas ele também, irmãos, ficará desarmado diante de guerras espirituais. E é por isso que eu digo, aquilo que Deus uniu, não se pode separar. Então, se vale, irmãos, uma palavra para o teu conhecimento, não separe a oração
da palavra e não separe a palavra da oração. Para que fique bem, irmãos, dinâmico essa pregação, olhe para alguém, diga para esse alguém: não separe a oração da palavra. Diga para essa pessoa isso, não separe a oração da palavra. Então, o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, que elas andam juntas e são as armas que Deus nos deu para combater no mundo espiritual. Agora, introduzindo o texto que nós lemos, irmãos, como palavra introdutória dessa mensagem, Paulo, irmãos, escreveu a segunda carta aos Coríntios. E o capítulo 10, Paulo está defendendo, irmãos, o seu ministério apostólico. Paulo sofria, irmãos, um embate a alguns homens em Corinto porque eles não acreditavam no seu ministério apostólico. Alguém acreditava que, irmãos, Paulo não era, porque não aprendeu diretamente de Cristo ou não andou com Cristo. Todavia, Paulo defende o seu ministério, porém ele não defende como alguns, que talvez vai para as redes sociais, vai tentar de alguma forma fazer uma aceitação no teu ministério. Paulo escreve uma carta aos irmãos de Corinto, que é a segunda carta, e Paulo fala: olha, nós somos humanos, mas nós não guerreamos com a ótica humana. É o que ele disse no versículo 3, se vocês leram comigo. Ele diz: porque andamos na carne, mas não limitamos segundo a carne. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto: olha, eu estou enfrentando uma guerra de alguém tentar ameaçar o meu ministério apostólico e dizer que eu sou falso, dizer que eu não sou de Deus. No entanto, que o versículo 1 e 2, Paulo diz assim, ele já chegou até a dizer que de longe, olha, eu sou aquela bravura, mas de perto, quando eu estou com vocês, é só mansidão. Mas para que eu vou chegar perto de vocês e ficar com tanta bravura assim na palavra? Eu não preciso disso. Aí Paulo fala: olha, eu não preciso guerrear com eles dessa maneira que eles querem. Eles querem que eu discute, eles querem que eu venha bater boca, eles querem que eu venha criar um embate direto, mas eu não guerreio de forma humana. Paulo disse assim: eu sou carnal, mas olha, eu não milito com as teorias da carne, eu não milito, olha, segundo a carne. Paulo está dizendo: eu sou carnal, mas eu não preciso usar as armas da carne. Aqui me chama muita atenção, porque Paulo está, não diretamente o evangelho, mas Paulo pessoalmente está enfrentando um problema, e um problema é de alguém não validar o seu ministério apostólico. E sabe o que ele faz? Ele faz diferente do que os crentes de hoje faz. Quando alguém te persegue, quando alguém te maltrata, qual é a nossa ideia? Vamos fazer de alguma forma para nos justificar, vamos fazer de alguma maneira para ter aceitação. Então alguns vão para redes sociais, alguns juntam um grupo de pessoas e diz: vocês confirmam, vocês validam o meu ministério? Paulo disse, eu não faço isso não. Quando a guerra vem contra mim, eu tiro ela do nível natural e eu levo ela para o nível espiritual. Se você não começar a dar glória a Deus, irmão, eu vou terminar, tá? Paulo está dizendo: eu não luto aqui embaixo, eu luto lá em cima. Por quê? Porque os que lutam aqui embaixo são carnal. Eu até sou de carne, mas na verdade eu não uso as armas da carne. Eu sou de carne, mas eu uso as armas espirituais. Eu levo o nível. Se dá para você melhorar esse culto a Deus, me permita dizer uma palavra para você: quando as guerras espirituais forem levadas diante de você, não deixe ela nesse nível, leva ela para o nível espiritual. Pastor, estão perseguindo a mim, leva ela para o nível espiritual. Pastor, falaram mal de mim, levantaram uma calúnia, há uma perseguição no meu trabalho, há alguém tentando criar um embate direto comigo. Primeiro, são pessoas que estão, irmãos, sendo utilizadas por Satanás. Segundo, elas não têm ideia do que estão fazendo. Então a nossa luta não é contra eles, a nossa luta é espiritual. Leva o nível da sua guerra, leva ela para cima. Paulo está dizendo: eles estão tentando invalidar o meu ministério apostólico, mas eu estou pegando essa guerra aqui e estou levando para cima, porque ele diz: nós somos carnais, versículo 3, andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. Numa tradução mais clara, Paulo está dizendo: somos humanos, mas não usamos os métodos humanos. Porque o método humano é o seguinte: me bateu? Apanha. O método humano é o seguinte: me persegue? Vou perseguir também. O método humano é o seguinte: falam mal de mim? Vou falar mal também. Mas Paulo está dizendo: o método espiritual não é esse. Te persegue? Dobra os joelhos e clama. Falam mal de você? Dobra os joelhos e ora.
estão tentando parar você ministerialmente, estão tentando bombardear a tua família, dobra os joelhos e haverá resposta para a tua oração. Efésios capítulo 3, Paulo disse assim: por esta causa eu me ponho de joelho. Por quê? Porque um crente de joelho é mais poderoso do que um exército de pé. Eu vou falar isso aqui para você dar glória a Deus comigo. Um crente de joelho é mais poderoso do que um exército de pé. Enquanto você estiver de pé, os seus inimigos vão tripudiar sobre você, mas quando você se pôr de joelho, se prepara, vai tombar um do teu lado, vai tombar 10.000 à tua esquerda, e você permanecerá firme na presença do Senhor. Você é carnal, mas você não precisa utilizar as armas da carne. Você é carnal, você é humano, mas você não precisa utilizar armas humanas. Esses dias atrás, irmãos, meu menino falou algo comigo. É coisa de jovem, de criança, tá? Ele falou assim: pai, me dá dinheiro. Eu falei: pra quê, meu filho? Pra comprar o tal de Robux. Irmão, se me perguntar o que é Robux, eu não sei explicar pra vocês, irmão. E se alguém souber o que é Robux, aí depois vocês me explicam o que é, tá? Pai, me dá dinheiro. Tá vendo? As crianças sabem tudo que é Robux, olha lá. Pai, me dá dinheiro pra comprar Robux. Falei: pra quê? Porque, pai, eu tenho que melhorar, eu tenho que pegar, comprar essa arma, comprar essa preparação. Eu falei: meu filho do céu, e fui ver o preço do Robux, irmão. Misericórdia. Eu acho que cada unidade tem um X valor, e ele me apresentou uma lá de R$159. Eu falei: meu filho, tu vai ficar sem Robux, tá? Porque o papai não vai te dar Robux. Só que ele falou assim: pai, mas eu vou ficar fraco, pai, mas eu vou ficar sem arma, eu vou ficar sem poder. Irmão, se eu posso conjecturar aqui nessa ministração, eu acho que alguns crentes precisam comprar Robux, meu irmão, porque olha, estão precisando de ficar fortalecidos na presença do Senhor, estão precisando de se fortalecer na presença de Deus, querem combater o mundo espiritual, irmãos, olha, assistindo Netflix a madrugada inteira, querem combater o mundo espiritual, irmão, sem passar sequer 15 minutos de joelhos dobrados na oração. Você pega o seu iPhone e quando ele dá o relatório semanal de tempo que você ficou lá, o iPhone fala 6 horas, 7 horas, 12 horas, e se o céu emitisse um relatório quanto tempo que você passou guerreando espiritualmente, o Senhor ia falar assim: 5 minutos, e oxalá se esses 5 minutos Ele quer. Então deixe-me dizer uma verdade para vocês aqui nessa noite: nós precisamos guerrear com as armas espirituais, e elas são forjadas diante de Deus, elas são dadas diante de Deus. Vamos voltar para o contexto. Então Paulo está combatendo dessa maneira. O capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo ele vai usar alguns argumentos para validar o seu ministério apostólico. Mas eu não vou me deter, irmãos, nos seus argumentos. Todavia, eu preciso caminhar para aquilo que Paulo fala. Paulo disse, irmãos, de que a oração, ou melhor dizendo, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Paulo diz: nós não utilizamos métodos humanos e as nossas armas não são carnais. Ele disse: as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Versículo 4, ele afirma isso. Ele afirma que essas armas não são carnais e essas armas são poderosa em Deus. Há uma outra tradução chamada a NVT, que é Nova Versão Transformadora, e essa tradução NVT, ela fala assim, olha aqui, as nossas armas, elas são poderosas, irmãos, de Deus. Ou seja, aqui Paulo, irmãos, afirma nessa tradução, poderosas em Deus, mas a Nova Versão Transformadora, ela fala, elas são de Deus. O que Paulo está afirmando é que tudo que eu tentar fazer por mim mesmo, no mundo espiritual, nada vai dar jeito. Irmão, pode gritar igual os crentes pentecostal, o mundo espiritual não se estremece quando um crente grita. Pode sapatear, falar em línguas, o mundo espiritual não se abala quando um crente sapateia, fala em línguas. Esses dias atrás eu vi um vídeo de uma mulher que enterrou azeite no monte e disse, não, porque eu vou ungir a minha casa e os demônios vão bater em retirada. Irmão, o demônio ri, ele dá gargalhada com gatos desse, irmão. Por quê? Porque o mundo espiritual, Paulo disse, não adianta usar as nossas armas, elas têm que ser armas de Deus, elas são poderosas em Deus, elas vêm diretamente de Deus. Então deixa eu declarar uma verdade para vocês aqui nessa noite: as suas armas são, irmãos, ineficazes nessa guerra. Deixa ele entregar armas espirituais para você. Utiliza as armas que Deus te deu, usa a arma espiritual que é a oração. Paulo disse que a arma da nossa milícia, ela não é carnal, mas ela é poderosa em Deus, ou poderosa de Deus. Então quer dizer de que
tudo que eu tentar utilizar no mundo espiritual, nada vai fazer efeito. Uma certa feita eu tinha um amigo, irmãos, eu tenho porque ele ainda está vivo. Ele do Rio de Janeiro, e esse meu amigo, irmão, estava enfrentando um problema tão grave, mas tão grave, casamento, vida financeira, a oficina não estava dando certo, ele era mecânico. E aí, irmãos, ele chegou para mim e falou assim: pastor, hoje eu vou para o monte. Eu falei: glória a Deus, vai para o monte, meu filho. E ele falou assim: pastor, hoje eu vou lá. E eu não vou orar, não. Eu falei: meu filho, então tu vai fazer o que lá no monte? Pegar carrapato? Só se for isso, porque se você não vai para o monte orar, tu vai fazer o quê? Ele falou assim: pastor, hoje eu vou lá brigar com Deus. Eu falei: rapaz, Jacó teve só um, vocês vai ter o segundo não, tá? E outra coisa, o que tentou brigar com Deus é o marcado e mancando, talvez sai no caixão, tá? Então toma cuidado. E ele falou assim: hoje eu vou lá brigar com Deus, pastor, hoje eu vou colocar Deus na parede. E ele dizia para mim assim: vou fazer isso porque é a única coisa que me resta. E eu olhei para ele e falei assim: meu filho, não perde tempo não, rapaz. Colocar na parede, você coloca barata, aranha, resto de sujeira. Agora Deus sustenta a terra na palma da mão, vai tentar colocar ele na parede, meu filho? Não tem como você colocar ele na parede. Eu falei: quer ver uma coisa? Se você quer viver uma mudança nesse teu cenário espiritual, faça o seguinte: suba para o monte, mas não queira brigar com Deus, não. Ore, e ore para que o Senhor lhe fortaleça. E ele dizia assim: mas por que, pastor? Eu já estou orando há tanto tempo, meu casamento não muda, vida financeira. E eu disse: meu filho, você não está entendendo. Oração não é para mudar ambientes, oração é para mudar você. Enquanto você ora, quem está mudando não é Deus, quem está mudando não são os ambientes territoriais, quem está mudando é você. Ou você está aceitando a vontade de Deus, ou você está se fortalecendo para enfrentar as guerras. Um certo escritor diz que quando ele orava, ele esperava que Deus mudava, mas quando ele orava, ele dizia: na verdade, quem mudava era eu. Porque, irmão, se você lê a respeito de Jesus no Getsêmani, você fica maravilhado com isso. Porque quando Jesus entra no Getsêmani, o Jesus que entra no Getsêmani, ele entra dizendo assim para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Ore comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Você vê um Jesus homem entrar no Getsêmani com a alma angustiada até a morte. Mas quando você vê um Jesus depois da oração, não é parece que não é o mesmo Jesus que entrou dizendo: a minha alma está angustiada. O Jesus que entrou dizendo: a minha alma está angustiada, não foi o mesmo Jesus que saiu dizendo: estou pronto, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue aos seus malfeitores. Por quê? Porque quando eu oro, eu sou fortalecido para enfrentar as minhas guerras. Quando eu oro, eu sou preparado para enfrentar as minhas guerras. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, e quando ele orou 3 vezes, ele não pediu para Deus, irmão, cessar a guerra. Ele não pediu para Deus acabar a luta. Ele falou: Senhor, se possível, mas já que não é possível, então eu estou pronto. Que seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor está me usando aqui nessa noite, irmãos, com uma palavra básica e simples para dizer a você: as suas armas espirituais você precisa usar, e é a oração. Agora, vamos caminhar um pouco mais aqui, irmãos, para que nós possamos introduzir a mensagem principal. Paulo disse então que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus ou de Deus para a destruição de fortalezas. Irmão, há quem diga que Paulo está, irmãos, trazendo uma alusão de um castelo, ou de uma torre forte, ou talvez, irmãos, de um lugar totalmente seguro e protegido. Paulo está dizendo que, utilizando as armas espirituais, essas fortalezas, elas são destruídas. Essas fortalezas, irmãos, elas rompem, elas caem por terra. Irmão, parece até engraçado, né? Mas olha, o crente não usa dinamite, bomba atômica, irmãos, Hiroshima, Nagasaki, nada disso, irmão. Crente só usa, irmãos, oração. Essa oração, irmãos, a qual você fala: meu Deus do céu, o crente está orando, mas parece que está acontecendo nada. No mundo espiritual, as fortalezas vão sendo abaladas, as fortalezas vão sendo destruídas. Não, eu acho que você não está entendendo, irmão. O que, pastor? Eu vou apenas conjecturar aqui para você lembrar, tá? Que no dia que o povo entrou em Jericó, o Senhor falou para eles: vocês não precisam utilizar bomba, até porque não tinha naquele tempo. Vocês não precisam utilizar armas. Eu vou fazer essas muralhas ruir. E vai ser com o seguinte: 7 dias, 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas, cântaro na mão, tocha na mão, e vocês vão começar a gritar no último dia. E quando vocês gritar, as muralhas vão ruir. Irmão, aquelas muralhas tinham extensão de espessura
Alguns consideram, irmãos, a mais de 10 metros, porque tinha casas edificadas em cima dela. Então, ou seja, era um muro de muita extensão, não se derrubava de qualquer maneira. Mas quando Deus preparou o seu povo não usou bomba, não usou nenhum tipo de arma. Foi apenas, irmãos, a confiança em Deus e o seu grito, o seu brado diante do Senhor, que as muralhas caíram. O que eu estou dizendo é que quando a igreja se posicionar e usar a oração como arma, as fortalezas do inferno serão destruídas, as fortalezas do inferno ruirão diante da presença do Senhor. Aleluia! As suas armas destroem fortalezas. As suas armas, irmãos, a sua oração, ela acaba com as fortalezas do inimigo. O apóstolo Paulo, irmãos, deixou bem claro, e eu disse isso a vocês em Efésios, capítulo 6, no versículo 18, de que a oração é, irmãos, uma das armas. Ele disse: orai com todas as orações. Paulo chega a dizer, irmãos, uma certa feita, de que orar em todo tempo, né? E com toda oração e súplica. Então, se alguém me perguntar: pastor, quando eu devo orar? Todo tempo. Pastor, quando eu devo orar? Todo momento. Mas nem todo momento eu consigo orar. Ora que nem Neemias. Se você ler, irmãos, o livro de Neemias, para mim, Neemias é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Por quê, pastor? Porque Neemias, irmãos, ele era um homem comum como nós. Mas o segredo do teu ministério, porque o teu ministério foi muito bem sucedido, foi, irmãos, a oração. Se você vê no capítulo 1, Neemias está orando. Se você vê no capítulo 2, Neemias está orando. Se você vê no capítulo 3, Neemias está orando. E se você não der glória, eu vou ficar falando, tá? No capítulo 4, Neemias está orando. No capítulo 5, Neemias está orando. No capítulo 6, Neemias está orando. Porque o segredo do ministério de um homem, irmãos, não é ele ser eloquente, não é ele ser sábio, mas ele ter uma vida regada de oração. Quem ora é bem sucedido. Sabe como é que Neemias orou? Neemias não tinha muito tempo para orar não, tá, meu irmão? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei dos medos e persas. E para você que não sabe, irmãos, era uma função muito privilegiada, tá? Ser copeiro, irmão, era coisa fina, era coisa boa. Comida do rei, bebia da bebida do rei, ficava diante do rei, irmãos, diariamente. Só que tem só um detalhe, tá? Se o rei tivesse com a bebida envenenada, quem morria primeiro era o copeiro, tá bom? Então, essa vaga tá aberta até hoje, quem quiser ocupar ela, fica à vontade, tá, meu irmão? Então, Neemias tinha uma função, irmãos, muito boa. Ele era um homem de destaque, um homem de honra e de confiança. Só que Neemias recebe um dos seus irmãos, irmão de Jerusalém, chamado Hanani, ou para alguns Hanani. Ele chega diante de Neemias e fala: Neemias, a cidade dos nossos pais estão jogada ao chão, os muros derrubados, os portões queimados ao fogo, o povo que restou está em grande tormenta e calamidade. Aí diz a palavra que Neemias começa a mostrar seu ministério, e ele diz que ele orava ao Senhor, e ele começa a orar. Só que o texto vai dizer que ele agora está diante da presença do rei, e não se pode, irmãos, fazer outra coisa senão na presença do rei, servir ao rei. Aí no exato momento, irmãos, que está ali triste Neemias, a Bíblia fala que o rei diz: Neemias, por que o teu semblante está decaído? Por que você está triste desse jeito? Aí o texto vai dizer, Neemias se declarando: e eu orei ao Senhor naquele momento. Irmão, Neemias está trabalhando, triste do coração, problema familiar, problema de pátria, de família, de cidade, de estado. E sabe o que ele fez? Ele está orando num período que não dava teoricamente para orar, e ele está orando no seu trabalho. Então, quando você me vem com essa desculpa: pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo, faz que nem Neemias, ora no trabalho mesmo. Pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo, faz que nem Neemias, ora no pensamento. É claro que Neemias não usou de palavras para orar, ele orou em pensamento, e quando ele orou em pensamento, diz a palavra que Deus deu a ele graça perante o rei Artaxerxes. Irmão, a oração, ela não precisa ter uma longa duração, mas se ela for objetiva e se ela pontuar diretamente a Deus, saiba que a oração é curta, mas a resposta ela pode ser imediata. Então não deixe de orar, ore a todo tempo. Neemias, ele enfrentou, eu vou me utilizar agora desse personagem um pouquinho para falar com vocês. Neemias enfrentou uma das grandes batalhas da vida dele. E qual foi a batalha? Não apenas ser o copeiro do rei. Neemias estava em um processo de edificação dos muros de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com a permissão do rei, começa a edificar os muros de Jerusalém. Só que, irmãos, ele começa a enfrentar um problema muito grave. E qual é o problema, pastor? Os opositores. Porque os opositores é o seguinte, irmão: eles não fazem e não querem que ninguém faz.
eles não fazem e eles ficam com raiva de quem faz. Já viu isso, irmão? Será que às vezes você enfrenta isso também na tua vida? Os opositores? Ninguém pegou para fazer e você pegou para fazer, aí agora todo mundo se levanta. Ninguém faz, agora você quer fazer, todo mundo se opõe. Neemias está edificando os muros de Jerusalém. Aí a Bíblia fala que os opositores eram Sambalate, Tobias e Gesem. Aí você acha que Neemias é que nem os crentes do século 21? Esses crentes, irmão, meio Nutelinha, que quando começa uma perseguição na obra, eu vou parar, eu vou largar o ministério, eu vou desistir, Deus nem me mandou estar aqui, eu vim aqui voluntário, para que eu estou sofrendo isso? O capítulo 4 e o versículo, salvo não engano, número 6 ou 7, Neemias fala, e Sambalate, Tobias e Gesem tentaram inflamar o povo e criar uma guerra no meio de nós, mas eu orei ao Senhor, e eu orei ao Senhor. Eu acho que você pode melhorar esse glória a Deus. Por quê, pastor? Porque quando alguém se opor à obra de Deus, você não precisa criar um embate, é só você orar. E quando você orar, Deus vai se levantar para guerrear as suas guerras. E eu orei ao Senhor. Neemias, irmãos, ele fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Ele colocou soldados, irmãos, edificando e com armas das mãos. Mas ele disse, mas quanto a mim, eu orei ao Senhor. Por quê? Porque ele disse, olha, para nossa proteção e para nossa preservação, é homem com a mão na espada e homem com a mão na enxada. Mas enquanto isso, eu estou orando. Enquanto isso, estou dizendo, Senhor, que caia sobre eles o seu opróbrio. Que o Senhor veja o que eles estão fazendo com os edificadores. Irmão, Neemias não está pedindo Deus para matar. Neemias não está pedindo Deus para envergonhar. É igual uma certa feita, eu fui no monte com um grupo de pessoas e quando eu cheguei no pé do monte, lá no Rio de Janeiro isso, tá, irmão? Só o carioca que faz essas loucuras, tá? E lá, irmãos, chegamos no pé do monte, a irmã está orando lá no monte, Senhor, coloca um câncer na língua dela, porque ela está falando mal de mim, Jesus. Coloca um câncer na língua dela, porque ela está me perseguindo. Aí eu olhei para os meus irmãos que estavam ao meu lado e falei assim, meus filhos, eu não sei que Deus está recebendo essa oração, porque o meu Deus não está recebendo essa oração. Se você acha, irmão, que oração como ataque é isso, é mandar Deus matar, é mandar Deus colocar câncer, mandar Deus ferir, é porque você não entende o evangelho. O evangelho, irmão, não é trazer destruição, o evangelho é trazer restauração. As suas guerras não é contra a carne nem contra o sangue, as suas guerras é no mundo espiritual. Neemias orava dizendo, Senhor, não precisa fazer outra coisa senão age com justiça. Então entenda, irmão, se você está enfrentando algum tipo de ataque espiritual, alguém está tentando inflamar a tua vida, peça a Deus para matar, não. Ore para que o Senhor, meu irmão, faça a vontade e a sua justiça. Neemias, então, ele é um homem, irmãos, que ele utilizou dessa arma que Paulo diz lá no Novo Testamento, que é a oração como uma arma de ataque. Eu poderia falar, irmãos, de tantos outros homens que utilizaram a oração como uma arma de ataque, porque a oração ela precisa ser uma marca no nosso ministério, como foi na vida de Neemias. Eu digo a você e vou voltar a repetir isso aqui mais uma vez, a oração ela precisa ser uma marca no nosso ministério, como foi na de Neemias, como foi na de Elias, como foi na de outros tantos homens do Antigo Testamento, como foi do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção, que Jesus sendo Deus, mas também sendo homem, o que nós chamamos pela teologia da união hipostática, né? 100% homem, 100% Deus. Ele sendo Deus, ele sendo homem, ele todas as vezes que fazia um milagre, o texto termina dizendo, e ele se retirou à parte para orar. Ele multiplica pão, ele se retira a parte para orar. Ele faz morto ressuscitar e ele se retira a parte para orar. Porque Jesus, como homem, tinha necessidade de orar. Jesus, como homem, ele tinha necessidade de orar. Você se lembra, querido, quando Jesus vai entrar em Gadara e expulsar daquele jovem, irmãos, uma legião de demônios, que segundo, irmãos, a teologia, uma legião é equivalente a quase 6.000 demônios. Lembra quando Jesus entra em Gadara? Se você analisar o contexto antes de Jesus entrar em Gadara, primeiro Jesus, irmãos, está orando. Ele acaba de orar, ele desce com os discípulos, entra no barco, ele vai atravessar o lago de Genezaré. No meio, irmãos, do percurso do lago, uma tempestade vem, as obras do diabo começam a se manifestar, a Bíblia fala que os discípulos se apavoram, Jesus acalma o vento, acalma o mar, e eles entram em Gadara.
Tudo isso porque primeiro Jesus orou. Talvez se Jesus não tivesse orado, irmão, nem atravessando aquele lago eles atravessariam. Então quando você ora, você está pronto para encarar as armadilhas do diabo. Se você falar, pastor, quem mandou aquele vento no mar de Genezaré foi Deus? Não foi Deus, porque Jesus repreendeu o vento. E se tem uma coisa que Jesus nunca vai fazer, é repreender as obras do Pai. Então quem fez aquilo ali foi Satanás. E por que Satanás fez aquilo ali, pastor? Porque Jesus ia ir para Gadara. Para quem não sabe, Gadara é um conjunto de 10 cidades. Então ali, irmãos, 10 cidades, Gadara é uma das 10 cidades chamado Decápolis. 10 cidades compondo uma certa geografia. Naquela cidade, uma legião de demônio disse: aqui quem manda somos nós. Para quem não sabe, a palavra Gadara significa cercado, fechado. Então o diabo falou assim: aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. O diabo disse: aqui em Gadara quem manda sou eu. Aí o Jesus, que há pouco tempo tinha orado no monte, ele atravessa o lago, repreende Satanás, pisa, irmãos, em Gadara. E quando Jesus pisa em Gadara, diz a palavra que lá de dentro do sepulcro, o jovem grita com os demônios bramando e dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar. A palavra atormentar quer dizer perseguir. A palavra atormentar quer dizer maltratar. Jesus só pisou em Gadara e os demônios já estão sendo maltratados pela presença dele. Jesus só pisou em Gadara e os demônios estão sendo, irmãos, atormentados. Mas tudo isso porque primeiro ele orou. Tudo isso porque primeiro ele orou. A sua oração é uma arma de ataque no mundo espiritual. Quando, irmãos, Jesus chega em Gadara, ele não precisou de ir até o demônio. Foi os demônios que trouxeram o corpo do jovem até ele. É só você ler, irmãos, a Bíblia que você vai ver. O jovem vem carregado e possuído por uma legião de demônios, se lança aos pés de Jesus. O texto vai dizer, e a legião o adorou. E eles o adoram, reconhecem a soberania de Jesus. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. E Jesus, irmão, não é como os crentes de hoje não, tá? Que ficou fazendo entrevista: qual é o teu nome, de onde você vem, quantos que você é. Jesus só fez uma pergunta para ele, para mostrar para nós o quanto de demônio que tinha na vida daquele rapaz. Jesus falou: qual é o teu nome? Jesus sabia qual era o nome, Jesus sabia qual era a quantidade, mas ele fez isso para o nosso conhecimento. Qual o teu nome? E ele responde: eu me chamo Legião, porque somos muitos. E aí Jesus o repreende e aqueles demônios se precipitam com a manada de porcos no abismo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que com os demônios Jesus não tem conversa não. É a primeira e única vez que você vê Jesus conversar com o demônio. Fora isso é só: sai dele, sai dela, bata-se em retirada. Por quê? Porque com o demônio não tem papo. Com o demônio é usar as armas espirituais e botá-los para correr. Irmão, então não fica preocupado em fazer entrevista, aonde ele vem, para onde ele vai, o que ele quer fazer. O problema é deles, irmão. É importante você fazer que nem Jesus: sai e não volte mais. Jesus repreende aqueles demônios. Então você vai ver que Jesus Cristo, ele utilizava a oração como uma arma também de ataque. Isso aqui é maravilhoso. Mateus capítulo 4, irmão, Jesus Cristo está sendo cheio do Espírito Santo. Logo após o seu batismo no Jordão por João, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele. Jesus é cheio do Espírito Santo. E Jesus, para dar início ao seu ministério terreno, ele precisa, irmãos, passar por o crivo da provação. E qual é? Ele vai sofrer a tentação pelo tentador chamado Satanás. Mateus capítulo 4 fala que Jesus jejua 40 dias e 40 noites e ele também ora. E se você ver, querido, ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Ele vai para o deserto depois de uma vida de oração. Por que é que o diabo, irmão, deu-lhe em cima de Jesus e não conseguiu vencer nenhuma? Por quê? Porque Jesus sim venceu pela palavra, mas Jesus também nunca separou a palavra da oração. Jesus também tinha orado. É só você ler Mateus capítulo 4, tu vai ver. O diabo tenta de um jeito, o diabo tenta de outro. Irmão, se você analisar, o diabo tentou até fazer Jesus se suicidar. Ele levou Jesus para o alto do pináculo do templo e disse: Jesus, está escrito que, olha, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: darai ordem aos anjos ao teu respeito, para que você seja conduzido pelas suas asas e não tropece em pedra alguma. Ele tentou, irmãos, precipitar Jesus a um suicídio. Jesus deu uma olhada para ele e falou: rapaz, tu tá
achando que eu sou quem? Eu sou uma pessoa que ora, rapaz. Então deixa eu te dizer uma coisa, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, quem ora não é abalado psicologicamente. Quem ora, ele vence o mundo espiritual através da oração. Ore, meu irmão, até que Satanás bata em retirada. Me permita dizer mais uma verdade, ele tenta Jesus, e Jesus permanece firme. Aí o texto vai dizer, e Satanás se retira, e os anjos vieram e serviram ao Senhor. É isso que vai acontecer quando você usar a oração como arma. O que, pastor? Quem vai sair da tua casa não é teu marido, quem vai sair da tua casa não é os teus filhos, quem vai sair daquela empresa não é você, quem vai sair é Satanás e os seus demônios, e você permanecerá firme. Você permanecerá, aleluia. Jesus Cristo permanece, o diabo sai. Aqui se cumpre, irmãos, o que Tiago escreveu na sua epístola a respeito de Deus e Satanás. O Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, eu sei que é muito bom, né, quando você dá aquela de crente louco, né? Eu vou ser um crente doido hoje eu vou gritar, hoje eu vou falar em língua, hoje eu vou pra cima do diabo. É muito bom, né? Mas o reino espiritual, o mundo espiritual, ele é muito mais resistência do que ataque. É só você ler, irmãos. Ele é muito mais resistência. Por quê? Porque poucas vezes o crente precisa atacar, mas muitas vezes ele precisa resistir. O diabo bate, e você vai resistindo. Aí, irmão Tiago diz, sujeita-se, pois, primeiro a Deus. Resista ao diabo, e quem vai fugir vai ser ele. Quem vai sair vai ser ele. Você pode segurar a tua mão bem lá em cima, assim, no terceiro andar. Segura a tua mão lá em cima, assim, por favor. Já estou terminando. É ele quem vai sair, irmãos, da tua vinda. É ele quem vai sair da tua frente. É ele quem vai sair dos planos que você concretizou para a tua família. É ele que vai sair dos planos que você está sonhando para a tua igreja. É ele que vai sair dos projetos que você está criando para a tua casa. Você resiste e ele sai. Você resiste e ele bate em retirada. Se você crê nessa verdade, melhora o teu culto dizendo glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu falo de mais dois personagens e eu já termino. Eu gostaria de falar de mais um personagem que também utilizou a oração como uma arma espiritual, uma arma para ataque. Esse homem, irmãos, é um rei cujo nome, irmãos, é Ezequias, e você vai encontrar a sua história no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo, irmãos, se eu não me engano, capítulo 19. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu anotei aqui. 2 Reis, capítulo 19. Do versículo 14 ao versículo 35, você vê a história desse rei. Esse rei aqui, irmão, não era muito de oração não, tá? Ele orou 2 vezes. Das 2 vezes que ele orou, Deus o respondeu. A primeira vez que esse rei ora, irmãos, ele ora para que o Senhor venha dar ele livramento, e a livramento ao povo de Judá. O texto vai dizer que Senaqueribe, o rei da Síria, enviou mensageiros, irmãos, até Judá, a dizer que eles iriam entrar e iriam cercar a cidade, não tinha para onde fugir. Diz a palavra, irmãos, que esse rei, cujo nome é o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, de maneira que ele fala: Senhor, nós não temos condição alguma de vencer esse exército, nós não podemos enfrentar esse inimigo, mas o Senhor pode. Com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor. A Bíblia fala, querido, que o Senhor naquele dia enviou um anjo, e aquele único anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil assírios. O que é que o Senhor está nos ensinando, pastor, a respeito de Ezequias? Quando você ora, você não precisa nem sequer levantar suas mãos. Quando você ora, quem levanta para a guerra é o próprio Deus, quem cumpre a peleja é o próprio Deus, quem guerreia por você é o próprio Deus. Eu poderia falar também de um outro rei, cujo nome era o rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo de número 20, houve uma notícia no reino de Josafá. Josafá foi um dos poucos reis que passou em Judá, um rei piedoso, obediente a Deus, servo do Senhor. E esse rei recebeu, irmãos, uma notícia. E qual é a notícia? A Bíblia fala que os edomitas e os moabitas viriam contra ele para a guerra. Josafá se desespera, mas como um bom crente desesperado, o texto vai dizer no capítulo 20, Josafá foi para o templo. Primeiro, ele proclamou
proclamou um jejum para todo o povo. Depois, irmãos, ele foi para o templo. Por quê? Porque se tem um lugar para me preparar para a guerra, é dentro da igreja, irmão. Se tem um lugar para me preparar para a guerra, é dentro do templo. Ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, irmão, ele começa a fazer uma oração. Só que é importante ressaltarmos, irmãos, que a sua oração, ele começa a dizer: Senhor, o Senhor é dominador entre os céus e a terra. Porventura o Senhor não é aquele que ajudou os nossos pais, não é o Senhor que deu livramento, não é o Senhor que falou que todo esse povo é propriedade sua. Senhor, para ti nada é ajudar. Josafá está dizendo: Senhor, o meu exército não dá, as minhas armas não dá, o meu povo não dá, mas se o Senhor quiser, eu já sou o vencedor nessa guerra. Se o Senhor quiser, essa batalha já está vencida. Aí Josafá começa a orar. Aí o versículo, irmãos, final vai dizer que enquanto Josafá orava, o Espírito do Senhor desceu na congregação. E quando o Espírito do Senhor desceu na congregação, diz a palavra que ele tomou um rapaz cujo pai era o profeta Zacarias. Tomou um rapaz e esse rapaz começou a profetizar dizendo: Josafá, assim diz o Senhor, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Olha a resposta de Deus: Josafá, parai, está em pé e fica só vendo o livramento que Deus vai te dar hoje, Josafá, porque nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja é do Senhor. Quando nós oramos, irmão, nós não precisamos, irmão, senão apenas se prostrar diante de Deus. Agora, quem guerreia é o Senhor. O Senhor falou: Josafá, é só você ficar parado. E é só você ficar olhando. Diz a palavra, irmãos, que os edomitas e moabitas subiam pelas montanhas de Seir. E em Seir havia um povo também que era um povo nômade, irmãos, que travavam batalhas e guerras. A Bíblia fala, querido, que naquele exato momento Josafá preparou o seu exército. É claro, irmão, Deus guerreia, mas você tem que ir para o campo de batalha, tá? Deus iria vencer a guerra para Josafá, mas Deus jamais ia deixar Josafá em casa comendo pipoca enquanto Deus trabalha para ele. Peraí, isso aí não pode mudar, tá, meu irmão? Deus vai trabalhar por você, mas você tem que vir para a igreja, tem que prestar culto, tem que oferecer louvor, tem que ser membro, tomar Santa Ceia, dar dízimo e oferta, e o resto ele faz. Mas o teu papel você tem que cumprir. Josafá, vai para a batalha, vocês vão encontrar eles na montanha de Seir, mas faz o seguinte, Josafá, vai para a guerra e fica só olhando. Josafá falou assim: Jeová, eu não vou ficar só olhando não, tá? Ele passou, irmãos, os artilheiros para trás, passou os soldados de infantaria para trás, e ele falou: levitas, vocês vão para a batalha, mas não vai atrás não, vocês vão na frente. Por quê? Porque Deus falou que ele vai guerrear a nossa guerra, e nessa peleja nós vamos cantar, vamos adorar, e enquanto Deus vai pelejar. Eu não sei qual louvor que Josafá estava cantando com os levitas naquele dia, mas uma coisa eu sei: quando eles subiram, irmãos, ao monte de Seir, e eles olharam ao pé do monte, diz a palavra que eles viram milhares e milhares de corpos jogados ao chão. E o que aconteceu lá, pastor? Aconteceu que quando os edomitas e os moabitas encontraram com o povo de Seir, houve uma batalha. Eles venceram a batalha. Só que sabe o que aconteceu, irmão? Eles começaram a degladiar entre eles mesmos. O povo de Edom começou, irmãos, a matar o povo de Amon. E um vice-versa o outro. Por fim, todos morreram. Quando Josafá chegou lá e terminou o culto dele, a vitória já estava garantida. A vitória já estava garantida. Eu acho que você não entendeu. O que, pastor? Quando você terminar o teu culto aqui hoje, já vai ter vitória te esperando depois desse monte. Quando você terminar o teu culto aqui hoje, já vai ter vitória te esperando depois deste monte. Quando Josafá deu uma olhada no pé do monte, irmão, tá aquele monte de soldados mortos, irmãos, e entrincheirados. Por quê? Porque Deus guerreou as guerras de Josafá. Olha para pelo menos duas pessoas e diga para ele: ore e Deus vai guerrear as suas guerras. Diga para ele: ore e Deus vai guerrear as suas guerras. Aleluia, vou terminar agora, queridos. Ore, Deus vai terminar a sua guerra. Fala para o teu irmão assim: você vai chegar em casa, já vai ter vitória te esperando lá. Ei, tu vai chegar segunda-feira no teu trabalho, já vai ter vitória te esperando lá. Você vai chegar segunda-feira, irmãos, lá no setor onde você produz, já vai ter vitória te esperando lá. Ele guerreou as tuas guerras, ele guerreou as tuas guerras, ele guerreou as tuas guerras. Pastor, a igreja está de mãos e pés atados. Pastor, estamos numa guerra difícil. Não, querido. A igreja tem o suficiente para vencer, e é a oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, já foi mencionado aqui algumas vezes hoje, pela pessoa do pastor.
A igreja primitiva, irmãos, ela tinha uma única arma, e era a oração. Capítulo, irmãos, de número 12, a Bíblia fala que Herodes queria se promover. Ele usou a igreja como um palanque político para se promover e se tornar imperador, irmãos, daquele povo pelo poder de Roma. Aí diz o texto que ele mata Tiago à espada, que era um dos apóstolos. Quando esse Tiago que morre, diz a palavra, queridos, que este Tiago, quando morre, o nome de Herodes é proclamado e Herodes ganha fama. Aí o que Herodes pensa? Espera aí, se eu matei um dos membros da igreja, já fiquei famoso, imagina se eu matar o pastor da igreja. Então bora prender Pedro. Pegaram Pedro e prenderam Pedro. Pedro era o pastor da igreja primitiva. E naqueles dias, irmãos, o sistema de segurança máxima era diferente do nosso, né? Do nosso, manda o cabra pro deserto, irmão, tranca ele lá com 5 chaves, bota soldado no muro armado e bora pra lá. Naquele tempo não, se colocava soldados algemados aos braços e aos pés, um da direita e um da esquerda. Pedro está preso, irmãos, em uma penitência de segurança máxima. Agora, pensa no medo de Herodes de perder Pedro, irmão. O cabra não tinha matado ninguém até aquele momento. O cabra não tinha feito mal para ninguém, só estava pregando o evangelho. E Herodes, irmão, queria de qualquer maneira que aquele homem não fugisse. Colocou ele lá no sistema de segurança máxima. Aí diz a palavra, querido, que Herodes queria matar Pedro, sabe quando? Na festa da Páscoa. E por que na festa da Páscoa, pastor? Porque a Páscoa, os peregrinos de Jerusalém saiam das suas cidades e iam para Jerusalém. Segundo o historiador Flávio Josefo, a população de Jerusalém, ela aumentava 100 vezes ao número, irmãos, quando era dia de Páscoa, quando era festa de tabernáculo, quando era festa de Pentecostes, a cidade ficava lotada. Então o que Herodes pensou? Cidade lotada, todo mundo vai ficar, vou matar Pedro na praça pública, vou enfocar ele no meio de todo mundo vai gritar Herodes, Herodes, Herodes. Mas se tem uma coisa que o homem precisa saber, ninguém vai utilizar a igreja como palanque, irmãos, político. Ninguém vai utilizar a igreja como trampolim para se autopromover. Todos que se tentaram se autopromover na igreja foram destruídos pelo Deus da igreja, porque a igreja não promove homens, a igreja promove o nome do Senhor Jesus Cristo e o nome do Deus dos exércitos. Herodes então diz, prende ele na Páscoa e vamos matá-lo. Aí diz a palavra que a igreja que era pequena naqueles dias, estava na casa da mãe de João Marcos orando. Enquanto Pedro está preso, a igreja fazia por ele contínua oração. Depois você lê em casa lá Atos 12, aí o povo está na oração, Senhor, solta Pedro da prisão. Senhor, solta Pedro da prisão. Senhor, solta Pedro da prisão. Eles não estão sabendo o que está acontecendo, mas naquele exato momento que eles oravam, Deus falou assim, anjo, desce lá na prisão e vai libertar Pedro. Aí diz a palavra, irmão, que o anjo desceu lá na prisão. E o que é que Pedro estava fazendo, pastor? Pedro estava dormindo. Porque se tem uma coisa que o crente gosta de fazer é comer e dormir. Pedro está dormindo, irmão. E aí Pedro está dormindo, irmão. Quem é que dorme? Preso, algemado a 2 soldados. Só Pedro mesmo, né, meu irmão? Só Pedro para fazer isso. Aí Pedro está dormindo, algemado a 2 soldados. Aí o anjo toca nele. Na hora que o anjo tocou nele, irmão, sabe o que aconteceu? As algemas. Tchac, 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 tchac. Aí Pedro está dizendo assim, estou sonhando. Aí o anjo fala assim, Pedro, levanta. Aí Pedro se levanta. Quando Pedro se levanta, o anjo fala para ele, calça, cinge-te e me segue. Irmão, se você não der glória a Deus agora, ó, irmão. Aí o anjo fala para ele, calça, cinge-te e me segue, porque a igreja está orando e Deus está trabalhando lá em favor de Pedro. A igreja está orando e Deus está agindo lá em favor de Pedro. Só que sabe o que é interessante, irmão? Sabe o que é interessante? É que quando, irmãos, os soldados daquele tempo prendiam um prisioneiro, o que eles faziam? Eles tiravam os bens do prisioneiro, como faz no dia de hoje, nas prisões de hoje, né? O prisioneiro vai com a roupa que está no corpo, com os itens que estão no corpo, é colocado num armário, é colocado preso. Agora, irmão, Pedro, irmãos, o anjo falou para ele assim, calça, cinge-te, veste e me segue, irmão. O anjo não errou o número do sapato, não errou a roupa de Pedro e nem errou o cinto de Pedro. Ele trouxe certinho. Pastor, não entendi. Enquanto a igreja ora, o que é teu volta para tuas mãos. Enquanto a igreja ora, o que é teu, dá para você abrir a tua mão assim, por favor, abre a tua mão, porque enquanto a igreja está orando, o que é seu e que foi tirado de você voltará para tuas mãos. Aí Pedro calçou, porque servo de Deus não anda descalço. Pedro calçou porque Pedro está preso
preparado para a pregação do evangelho. Lembra do que Paulo disse? Calçai os pés com o sapato da preparação do evangelho. Aí Pedro calça, aí Pedro passa o cinto, porque o cinto é o cinturão da verdade que Paulo diz. Aí a Bíblia fala que Pedro veste a capa e ele começa a seguir o anjo. Agora, quando ele começa a seguir o anjo, olha que coisa tremenda, irmão. Os soldados não acordam, os soldados estão dormindo. Irmão, se Pedro dormia preso, esses soldados são pior ainda, irmão. Pensa nos camaradas que gostam de dormir. O barulho acontecendo, couro comendo, pau quebrando e eles dormindo. Aí diz a palavra, irmão, que Pedro começa a seguir o anjo. Aí Pedro fala, tô sonhando. Aí Pedro pensa, tô sonhando. A primeira porta de ferro, pum, não usa chave, não usa senha, não usa nada. A porta se abre por si só. Vai dar glória a Deus? Não, meu irmão, tem problema não, tá? Por quê? Porque enquanto a igreja ora, tem portas que você nem usa a chave e estão sendo abertas. Tem portas que você nem usa a chave e estão sendo abertas. Uma porta se abre, outra porta se abre, a terceira porta se abre. Pedro falou assim, rapaz, eu tô tendo uma visão. Pedro falou assim, eu tô sonhando. Irmão, tem coisa que Deus faz com a gente que nem mesmo a gente acredita, não é verdade? Aí Pedro falou, eu tô sonhando. Aí quando Pedro falou, tô sonhando, ele olhou. Ele já estava do lado de fora da penitenciária. Ele já estava, irmãos, calçado, vestido com cinto. Aí diz a palavra que o anjo desapareceu. Pedro falou assim, rapaz, eu não tô sonhando não. Rapaz, isso aqui é verdade mesmo. Deus deu livramento a mim. Deus deu livramento a mim. Só que o melhor é agora, irmão. Por quê, pastor? Porque Pedro está vivendo uma experiência extraordinária. E a igreja? A igreja continua orando. Senhor, Pedro na prisão. Livra Pedro da prisão. O pastor, Jesus, deixa o pastor falar, vem ficar assim não, Jesus. Faz alguma coisa por ele. Senhor, dá livramento. Aí, irmãos, Pedro chega na casa da mãe de João Marcos e bate na porta. Aí uma menina chamada Rode atende a porta. Quando ela abre a porta, irmão, já viu aquela visita inesperada? Que quando você abre a porta, você fala, meu Deus. A menina esqueceu até que era Pedro. Ela bateu a porta na cara dele, correu para dentro e falou assim, gente, a resposta da nossa oração está lá na porta. A resposta da oração está lá na porta. Menina, tu tá ficando louca? Deve ser o espírito de Pedro. Não, Pedro tá lá na prisão. Pedro tá lá na porta. Aí quando, irmãos, Pedro abre a porta e ele diz, sou eu, gente, pode se acalmar, sou eu. Pastor, não entendi o que você está dizendo. Você tá orando e Deus já tem resposta preparada para a tua oração. Eles estavam orando, mas mal eles sabiam que a resposta já estava na porta da casa deles. Me permite dizer uma verdade, eu termino a minha ministração agora. Quando você ora, o Senhor já tem resposta preparada para você. Quando você clama, Deus já tem resposta preparada para você. Ei, bem dizia, irmãos, a Cassiane, que enquanto o Senhor está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Nós estamos cantando, nós estamos orando, nós nem imaginamos o que vai acontecer daqui a pouco, mas uma coisa eu sei, quando eu oro e eu enfrento o mundo espiritual com a oração, a resposta vem ao meu encontro, a resposta bate na porta da minha casa. E se alguém crê nisso, irmãos, ainda este mês de novembro, a resposta virá no endereço da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé, por favor. Aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Pegue bem firme na mão desse irmão e diga para ele, continue orando. Pegue na mão dele, tenha comunhão com ele, irmão. Fique com vergonha não. Fala para ele, continue orando. Fala para ele, quando você ora, Deus dá livramentos. Quando você ora, Deus liberta alguém da prisão. Quando você ora, Deus vai trazendo resposta para a tua oração. Quando você ora, Deus vai atendendo o seu clamor. Quando você ora, as fortalezas do mundo espiritual vão sendo destruídas. Quando você ora, o reino das trevas vai sendo desbaratado. Quando você ora, o mundo espiritual vai sendo abalado. Ore e não deixe de orar. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu acabei de mencionar. Mas se você caminhar um pouquinho mais, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo está preso na prisão com Silas. Eles estão presos porque eles libertaram uma jovem da Macedônia com espírito de adivinhação. E diz a palavra que essa jovem foi liberta porque ela tinha um espírito de adivinhação e os seus senhores escravizavam ela e tinha lucro com a adivinhação dela. Paulo chega lá, repreende o demônio sai, a menina não adivinha nem o que estava vendo. Aí diz a palavra que prenderam Paulo e Silas, deram uma coça neles em praça pública, os despiram e os prenderam. Eles estão presos na prisão, e você conhece muito bem o texto. A Bíblia fala que enquanto, irmãos, é perto da meia-noite, eles começam a apresentar um culto dentro da prisão.
Irmão, nós cultuamos com cadeira acolchoada, painel, irmãos, de LED nas costas às vezes, uma equipe boa como essa, instrumentista, e tem gente que não consegue nem dar glória a Deus. Os camaradas estavam machucados, preso, amarrado a um tronco, e um olhava para o outro e falou assim: rapaz, agora tu canta e eu oro, depois eu oro e tu canta. E aí o povo começa, aí eles dois começam a orar e a cantar, começa a orar e a cantar, começa a orar e a cantar. Se você não ora e nem canta aqui dentro da igreja, quem dirá se você tivesse Pedro que nem Paulo, irmão? Aí diz a palavra que um cantava e outro orava, um orava e outro cantava. E a Bíblia fala que perto da meia-noite, irmãos, sobreveio um tão grande terremoto naquele lugar, que abalou, irmãos, todos os alicerces da prisão, e as portas por si só se abriram. Pastor, não estou entendendo. Você pode estar ferido, você pode estar preso, vivendo um momento difícil da tua vida, mas quando você ora, quando você adora, quando você presta culto, as suas armas espirituais, elas trazem um terremoto de Deus sobre a terra. Eu não sei se você crê no que eu estou profetizando, mas se você não crê, não tem problema. Pelo menos o pastor Flávio crê. O que, pastor? Haverá um terremoto de Deus na tua vida quando você começar a orar. Eu vi, você também viu, que os terremotos que acontecem na Ásia quebram as coisas, joga outras no lugar, mas os terremotos de Deus não quebra. Os terremotos de Deus abre, vai começar a abrir na sua vida. Levante as tuas mãos, por favor. Levante as tuas mãos e feche os teus olhos. E eu quero convidar você a utilizar dessa arma agora espiritual. Eu quero convidar você a orar, irmãos, e orar e a começar a bombardear o mundo espiritual. Você ora e é Deus quem faz. Você ora e é Deus quem faz. Você ora e é Deus quem faz. Aonde é que está se travando uma guerra na tua vida? Aonde é que está se travando uma batalha na tua vida? É na família? É no casamento? É no ministério? É no trabalho? Então comece a orar, porque assim diz o Senhor. Pela sua palavra haverá um terremoto aqui nessa noite. Vai começar a se abalar as estruturas da tua vida. Vai começar a se abalar as estruturas da tua casa. Vai começar a se abalar o mundo espiritual. Há um terremoto de Deus chegando. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, este é o teu povo e esta é a tua igreja. A igreja do teu reino, Pai, se levanta hoje como igreja, Pai, que avança, como igreja que ora. Esta conferência será um divisor de águas para eles, e eu declaro em nome de Jesus que nesse exato momento, enquanto nós oramos no mundo espiritual agora, Senhor, as fortalezas estão sendo destruídas. As fortalezas que impediam as almas de aceitarem ao Senhor, as almas de batizarem, o avanço da igreja, essas fortalezas estão sendo destruídas agora, na cidade de Lavras. A igreja, teu reino avança. Na cidade de Lavras, a igreja do teu reino cresce, e o mundo espiritual será abalado a partir de agora. Eu declaro em nome de Jesus que não só a igreja teu reino, mas todas as igrejas que compõem essa cidade, aonde tiver um povo que ora, aonde tiver um povo que clama, ei, no mundo espiritual agora começa a acontecer um terremoto. Cai cadeias, cai algemas, cai cadeias, cai algemas, cai grilhões, em nome de Jesus. Na nossa cidade, o índice de morte, assassinato, roubo, acidentes, doença, fatalidade, mortandade, em nome de Jesus começa a cair, e o índice de natalidade começa a crescer, o índice de emprego começa a crescer, o índice de prosperidade começa a crescer, a economia começa a crescer, o evangelho começa a crescer, a salvação começa a crescer. Ora, igreja, teu reino, ora, igreja, teu reino, Deus vai fazer. Eu quero perguntar onde estão os crentes que ainda creem no poder da oração. Aonde estão os crentes que creem no poder da oração? Faz que nem aqueles crentes doidos, começa a levantar a voz e aumentar o tom. Faz que nem aqueles crentes doidos. Eu sei que Deus
Deus não é surdo. Eu sei que Deus não precisa de barulho, mas faça, porque a igreja precisa mostrar, ela está viva. A igreja precisa mostrar, ela está viva. A igreja precisa mostrar, ela está viva. Dá o seu brado de grito aí, dá o seu brado de oração aí. Guerreia, 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 guerreia. É para isso que nós estamos orando, para que o Senhor destrua as fortalezas do inimigo. É para isso que nós estamos orando, para que o Senhor destrua as fortalezas do inimigo. O teu filho não ficará preso nas amarras do diabo. A tua família não ficará refém de Satanás. A fortaleza está sendo destruída agora, pela oração, pela oração, pela oração. Agora, pela oração, pela oração. O teu filho vai participar dessa igreja. A tua filha vai descer as águas. O teu marido e a tua esposa vai ser membro desse ministério, porque a fortaleza está sendo destruída agora, 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 agora. Oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor está fazendo nessa conferência. Que essa chama pela oração, para orar, a persistência que nós entendemos ontem, o ataque que nós entendemos hoje, não se aparte da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesses dias. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, ao Rei dos Reis. Ah, Jesus, obrigado. Nos abençoe, nos direcione, para louvor e glória do seu nome é o que nós te pedimos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Irmão, amanhã às 9 horas da manhã estaremos aqui. Um aviso que eu não dei, né? A partir de amanhã vai ser o primeiro domingo que nós vamos chegar toda a igreja às 6:30 da tarde para orar. Um dia de conferência, depois os outros domingos serão escalas, mas no dia de conferência eu queria convidar os irmãos para estar aqui conosco amanhã às 6:30, para a gente orar para o culto às 7. Nós vamos emendar a oração com o culto, então se você puder chegar aqui às 6:30 para orar conosco, será uma bênção em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti e vai adiante de ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Pastor Max, obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrando.